Irmãos e irmãs, 2 semanas atrás nós falamos um pouco a respeito da preparação do mês de Ramadã, falamos a respeito da oração, da importância da oração, e na semana passada o Sheikh Ahmed fez uma khutbah falando a respeito de regras da oração do sermão de sexta-feira, e hoje, inshallah, vamos continuar, inshallah, falando a respeito da preparação para o mês de Ramadã que está chegando. E quanto mais bênçãos, quanto mais misericórdia a gente obtém nesse mês de Ramadã, nós seremos de fato as pessoas que têm o sucesso nessa vida e na próxima vida. Dentre as dádivas que a gente pode ter no mês de Ramadã, é quando a gente obtém a humildade. Quando nós temos a humildade, a gente sabe que o mês de Ramadã nós ficamos fracos, nós ficamos frágeis por conta da fome. E quando a gente alcança de fato a humildade, é quando a gente obtém o sucesso do mês de Ramadã. Quando a gente sai do mês de Ramadã sabendo que nós somos fracos, esse é de fato o sucesso. E subhanallah, uma das coisas que vem na nossa mente, que vem nos nossos corações no mês de Ramadã, é que nós estamos seguindo a ordem de Deus Altíssimo e Exaltado seja, quando Ele diz: ó vós que credes, jejuai no mês de Ramadã, assim como os povos anteriores, assim como os judeus, os cristãos jejuaram, então vocês jejuem para que vocês alcancem a temência a Deus Altíssimo e Exaltado seja. Esse é o objetivo do mês de Ramadã. E quando nós estamos fracos, nós lembramos que Deus Altíssimo e Exaltado seja, Ele é o forte, Ele é a fonte de força. Logo, quando nós lembramos que Allah subhanahu wa ta'ala é a fonte de força, nós buscamos a força nele, Altíssimo e Exaltado seja. E quando nós buscamos a força nele, Altíssimo e Exaltado seja, nós lembramos que nós somos de fato servos de Deus Altíssimo e Exaltado seja. Nós lembramos que nós somos servos. E o que são os servos? Aqueles que são fracos. O servo busca a fortaleza, o servo busca a força no Criador de Deus Altíssimo e Exaltado seja. E esse é o status elevado do crente. Quando ele alcança essa dádiva de Deus Altíssimo e Exaltado seja, reconhecendo que Ele, subhanahu wa ta'ala, é a fonte de força. Esse aqui é o status elevado. Nós lembramos toda sexta-feira que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é o homem mais nobre, o melhor homem que já pisou nessa terra. E Deus Altíssimo e Exaltado seja, recordou a respeito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Surah Al-Kahf, dizendo: Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Ou seja, Deus Altíssimo e Exaltado seja, recordou para nós: louvado seja aquele que desceu sobre o seu servo, ou seja, falando a respeito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o livro no qual não há contradição alguma. Então Allah subhanahu wa ta'ala reconheceu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como servo de Allah subhanahu wa ta'ala. A criatura mais nobre que pisou nessa terra é um servo de Deus Altíssimo e Exaltado seja, subhanallah. E uma das coisas que nos torna egoísta, uma das coisas que nos torna arrogantes, é quando nós fazemos as boas ações e a gente se sente das melhores pessoas. Quando a gente faz, por exemplo, as 5 orações diárias, quando nós jejuamos voluntariamente, alhamdulillah, na nossa nação tiveram pessoas que nesse mês de Sha'ban estão jejuando, por exemplo, segunda e quinta, ou, por exemplo, nós estamos no dia 15, e nesses dias 13, 14 e 15 é sunnah jejuar, e as pessoas estão jejuando. E rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala que a nossa nação, que a nossa umma, nesses dias de jejum encontre de fato a humildade. E não ao contrário disso, de nos sentirmos superiores a quem não faz essas ações voluntárias, que são a ação obrigatória, que é o quê? Que é o jejum do mês de Ramadã. Então isso faz com que a gente se sinta superior. Quando a gente faz as boas ações pela causa de Deus Altíssimo e Exaltado seja, isso acontece com a gente. Isso é obra do Shaitan, subhanallah. E isso pode se tornar das piores práticas no Islã. Nós sabemos que há 2 tipos de idolatria: a idolatria maior e a idolatria menor. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, certa vez ele foi perguntado
o que era a idolatria menor. E ele falou a pessoa se mostrar, a pessoa se exibir. Subhanallah, que Allah subhanahu wa ta'ala nos livre desse mal. E é uma coisa muito ruim para nós, para as nossas almas. Os exemplos para nós, como nós sabemos, é o exemplo dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a respeito da humildade. Deus Altíssimo e Exaltado seja, falou no Alcorão Sagrado, que Deus está satisfeito com eles e eles estarão satisfeitos com Deus Altíssimo e Exaltado seja. Imaginemos que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recebeu a revelação de Allah subhanahu wa ta'ala e os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam escutavam essa revelação fresca da boca do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e praticavam as ordens de Deus Altíssimo e Exaltado seja. E eles não se sentiam superiores uns aos outros. Subhanallah. Estavam juntos com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e não se sentiam superiores. Dentre esses companheiros, nós sabemos que tem os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eles têm níveis. Tem aqueles que aceitaram o Islã logo no início, onde eles eram perseguidos. Tem aqueles que aceitaram próximo ali perto da imigração, em que sofriam, mas não estavam sofrendo tanto. Tem aqueles que aceitaram depois da migração, tem aqueles que aceitaram quando o Islã estava vitorioso. Dentre os companheiros mais honrados do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, há aquele que aceitou o Islã dos primeiros dias do Islã, onde os muçulmanos sofriam em demasia. Sofriam em agressão física e agressão verbal, e boicote, entre mais. Esse companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que nós vamos falar um pouco a respeito desse companheiro hoje, de uma das histórias dele, que é Khabbab radiyallahu anhu, aceitou o Islã nos primeiros dias em que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava recebendo a revelação. Subhanallah. E ele é aquele, a gente já citou aqui, ele é aquele em que, quando os inimigos do Islã foram maltratá-lo, ou perguntar para ele se ele realmente tinha aceitado o Islã, ele foi aquele dentre as primeiras pessoas que falou: olha, eu aceitei a mensagem de Muhammad sallallahu alaihi wasallam e rejeito todos os seus ídolos, e sofreu agressão em demasia. Falamos já a respeito disso. Subhanallah, ele é dentre aquelas pessoas que aceitou o Islã no início. E os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nós temos duas categorias que podemos citar aqui hoje. Tem aqueles que aceitaram o Islã no início e sofreram bastante e não aproveitaram dos tempos de glórias do Islã. Quando os muçulmanos venceram, conquistaram muitas terras e foram vitoriosos e tiveram algum tempo ali de tranquilidade. E há dentre eles que vieram a falecer antes do tempo de tranquilidade, antes do tempo de vitória, em que os muçulmanos viveram ali, de fato, uma sociedade que conquistaram muitas terras, principalmente no governo de Omar, até Ali, que Deus esteja satisfeito com todos eles. Khabbab, ele viveu todo esse tempo, desde a época do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, em Meca, até Ali radiyallahu anhu. Subhanallah. Ele viveu todo esse tempo, o tempo de sofrimento e o tempo de bonança. E ele, subhanallah, era dentre aquelas pessoas que sofreu bastante. Certa vez, quando ele estava vindo a falecer, é relatado que ele começou a dizer para os companheiros dele, Khabbab radiyallahu anhu, ele começou a dizer: nós fizemos a hijra, nós fizemos a migração pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala junto ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dentre essas pessoas que fizeram a hijra, tem aqueles que perderam tudo, perderam a vida e não aproveitaram dos frutos dessa vida. E aí Khabbab radiyallahu anhu, ele começa a chorar e começa a relatar a respeito de um dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mus'ab ibn Umair radiyallahu anhu. Ele começa a dizer a respeito da história dele, em que na batalha de Uhud, ele relata
quando Mus'ab radiyallahu anhu foi encontrado morto e a manta que estava com ele, ou seja, o pedaço de pano que estava com ele, quando eles iam cobrir a parte de cima, a parte da cabeça, a parte inferior do corpo ficava descoberta. E se cobrissem a parte inferior, a parte dos pés, a parte superior ficava descoberta, subhanallah. Ou seja, não deixando absolutamente nada dessa vida, radiyallahu anhu. E ele começou a chorar relatando que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ordenou que cobrissem a parte de cima com o manto e na parte de baixo eles colocassem o capim, ou seja, cobrindo Mus'ab radiyallahu anhu, subhanallah, não deixando absolutamente nada dessa vida. E ele chorando começou ao quê? A relatar tristeza por conta do versículo em que Deus Altíssimo e Exaltado seja diz a respeito dos crentes, ou melhor dizendo, o versículo em que Allah subhanahu wa ta'ala relata, falando a respeito das pessoas que têm gasto nessa vida e têm obtido dos bens dessa vida, da recompensa dessa vida, porém na próxima vida não vai ter absolutamente nada. Porque ele se tornou rico nessa vida, ele ficou rico nessa vida, aproveitou dos tempos de vitória do Islã, o tempo de tranquilidade do Islã, e ele relatando a respeito dos companheiros dele que vieram a falecer antes dos tempos de vitória do Islã, subhanallah. E a gente está falando a respeito de um sahaba que de fato sofreu, e não sofreu pouco, sofreu muito mesmo. A gente está falando de um sahaba que ensinava o Corão. É relatado que, subhanallah, no dia em que Omar radiyallahu anhu estava indo matar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e foi relatado para Omar que da família dele, ou seja, Fátima, irmã de Omar, e Said, o esposo da irmã de Omar, tinha aceitado o Islã. Aí ele foi até a casa deles. Quando chegou na casa deles, quem que estava na casa deles, ensinando os dois o Alcorão Sagrado? Khabbab radiyallahu anhu, subhanallah. Ou seja, a gente está falando do companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que ensinava o Corão para as pessoas. E esse é o dia em que Omar aceitou o Islã. Fez parte da história do Islã. E ele se preocupou por ter tido das bênçãos dessa vida, por ter tido das bênçãos de Deus Altíssimo e Exaltado seja nessa vida, porque ele estava com medo de na próxima vida não ter das bênçãos, das melhores bênçãos do paraíso, subhanallah. Porque eles seguiam de fato as palavras de Deus Altíssimo e Exaltado seja. Não é como hoje em dia que infelizmente na nossa nação nós memorizamos o Alcorão todo, mas o quanto nós praticamos a respeito do Alcorão Sagrado, subhanallah. Eles lembram da parte da surata, da Surat An-Najm, da surata das estrelas, em que Allah subhanahu wa ta'ala lhe diz: فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَهُمْ هُوَ أَعْلَمُ مَنِ اتَّقَى. Subhanallah. فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ. Deus Altíssimo e Exaltado seja, ele fala nessa parte desse versículo: portanto, não atribuas, não assimile a pureza a vocês mesmos. Subhanallah, repetindo, Deus Altíssimo e Exaltado seja, ele diz: não assimile a pureza. O que é a pureza? Aquela pessoa que tem um coração puro, aquela pessoa que faz as boas ações, aquela pessoa que de fato é piedosa, aquela pessoa que de fato entendeu o Islã e praticou o Islã, aquela pessoa que memorizou o Corão Sagrado e segue o Corão Sagrado, aquela pessoa que memorizou o Hadith, que memorizou os ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e seguem esse Hadith, aquelas pessoas que têm de fato bom comportamento. Deus Altíssimo e Exaltado seja, ele diz: não atribuas, não atribuas essa pureza a vós mesmos. Por quê? Porque ele bem sabe, ele bem conhece quem são aquelas pessoas que são piedosas. Somente Allah subhanahu wa ta'ala quem sabe quem são os piedosos. Subhanallah. Então somente ele é quem sabe. Mus'ab, ele sabia a respeito desses versículos de Allah subhanahu wa ta'ala. Lembremos, todas as nossas boas ações que nós fazemos, a gente faz boas ações. A gente sabe que a gente faz boas ações, nem que seja dizer La ilaha illallah. Isso não deve ser algo para a gente assimilar a pureza, para a gente se achar dos egoístas, para nós nos acharmos superiores uns aos outros. Lembremos que nos primeiros dias da humanidade,
quando Adão, alayhi salam, que a paz esteja com ele, estava no paraíso, Iblis, o Shaitan, que Allah o amaldiçoe, ele foi ordenado por Deus Altíssimo e Exaltado seja, para se prostrar perante Adam alayhi salam. E o que ele falou? Eu sou melhor do que ele. Eu sou melhor do que ele. E isso fez com que ele fosse expulso do paraíso. Imaginemos quando a gente faz boas ações, e geralmente a gente não fala que a gente quer ser das pessoas piedosas, mas imaginemos a gente fazendo boas ações na nossa vida, no nosso dia a dia, e aí a gente tem em nossos corações: eu sou das pessoas puras, eu sou dos tementes a Deus Altíssimo e Exaltado seja, eu sou melhor do que fulano, eu sou melhor do que ciclano. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos livre disso, porque de fato as melhores pessoas perante Deus Altíssimo e Exaltado seja são os servos dele, e os servos são aqueles que são humildes, são aqueles que reconhecem que Allah subhanahu wa ta'ala é o forte, que Allah subhanahu wa ta'ala é a fonte de força, e os servos de Deus Altíssimo e Exaltado seja, eles buscam essa força em Deus Altíssimo e Exaltado seja. E Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Peçam perdão a Allah subhanahu wa ta'ala, إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Por certo que ele é perdoador e misericordiador.